O roteiro é que na verdade, exige habilidades um pouco diferentes, né? Quando você tem um romance, você já tem um ponto de partida, você tem ali personagens, mas dá um tremendo trabalho, se é um romance, você transformar isso em roteiro também, porque o romance, ele na verdade não tem nada a ver com roteiro, porque para você contar uma história no cinema, a forma que a gente chama de forma dramática, o drama tem mais a ver com o teatro. Né? Drama é uma palavra que vem do grego e drama em grego quer dizer ação. Né? Ação não é necessariamente ação de perseguição de carros, de gente lutando. Ação são assim, personagens fazendo coisas. Enquanto num romance você pode entrar na cabeça de um personagem e descrever em detalhes o que está passando na cabeça dele. Isso no cinema, se você for ser fiel a isso, assim, você vai ter mais de uma pessoa olhando para a câmera. Né? A não ser que você coloque a voz do pensamento dela, você não sabe o que está acontecendo, né? E isso normalmente costuma ser chato, né? Você ter uma câmera parada no rosto de uma pessoa e ouvir a voz dela, não tem ação, não tem drama, né? Então, isso dá trabalho. Quando você vai parte de uma história original, ao contrário, você já está pensando no roteiro, então você já está criando as coisas pensando na forma dramática. Então, isso, por um lado, é mais fácil. Por outro lado, é mais difícil você criar personagens do zero, né, não ser nenhum ponto de partida, dá mais trabalho, mas de todas as maneiras a gente sempre se inspira em alguma coisa, ou em algo que você leu, ou em outras histórias que você já viu na sua própria vida, a gente sempre traz para enriquecer os personagens algo que a gente já conhece, né? Então também tem um pouco, na história original, um pouco de adaptação, não é adaptação de outra obra artística, mas é uma adaptação da vida, digamos, do que você tem na sua memória, né? Então as duas coisas são difíceis e fáceis à sua maneira. São processos um pouco diferentes. No começo, depois que você tem que você tem claro qual é a história que você vai contar, né, eu sempre escrevo antes de escrever o roteiro, eu sempre escrevo um argumento, que é um texto em prosa, como se fosse um conto mal escrito, em que eu tento contar a história ali, tudo que vai acontecer com o máximo de detalhes, o maior detalhamento possível. Eu vou escrevendo. Quando eu estou satisfeito com isso, eu passo para uma segunda etapa, que é a chamada escaleta. Mas agora, voltando um pouquinho para o argumento para responder a sua pergunta. Quando eu tenho um argumento, seja da adaptação, seja da história original, aí tanto faz. Daí para frente o processo é igual. Tá? Aí é igual. Eu diria que as coisas são diferentes na hora de fazer esse argumento, para mim.